das coisas do Senhor. Bem? Aí eu quero pular para um outro assunto aqui, Diego. Seguinte, Deus existe? Jesus existiu ou não? Historicamente falando. Como é que é aí? Como é que a gente lida com isso? A gente sabe que há uma certa discussão, ainda que um pouco amenizado hoje em dia, né? Hoje não tem tanta gente que questiona a historicidade da pessoa de Jesus, mas ainda é questionado, né, se Jesus historicamente existiu, ou se é uma imagem criada e tal, né? E por outro lado, Deus existe? Jesus é Deus? Como é que a gente responde essas perguntas hoje em dia? Bem, o fato é, a gente tem que deixar claro, nós não temos provas da existência de Deus no sentido matemático da palavra, né? Mas temos evidências que apontam para um Criador poderoso, inteligente, pessoal, né? Alguns argumentos que se usam diante desses debates, alguns argumentos que se usam para mostrar isso, a existência de um Deus todo-poderoso, um Deus pessoal, um Deus inteligente. Por exemplo, aquela teoria da geração espontânea, o universo, desculpa a palavra, pariu a si mesmo. Ora, nós sabemos que tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, portanto, o universo tem uma causa. Só poderíamos então interpretar que alguém acima das leis do universo, fora do tempo, alguém eterno, não sujeito às regras do universo, mas controlador dessas regras, ele é o criador de todas as coisas. Então, há vários argumentos para isso. Claro que são argumentos, às vezes, mais complexos, são debatidos também, mas a nossa experiência pessoal, aquilo que nós temos vivido, tem nos levado, sim, a perceber, fora, né, há alguns textos, me parece que Flávio Josefo também corrobora com, por exemplo, a existência de Jesus, a afirmar acerca da existência dele no seu ministério como homem, mas mais do que isso, a nossa experiência pessoal com ele nos leva a crer nessa sintonia que nós temos com ele. É isso mesmo. Seria aquela. Isso aí que você falou, né? Trazendo aqui para a teologia, para a filosofia, é o argumento de Tomás de Aquino, né? De causa e efeito. Né? Seria. Até separei aquele slide lá que você me passou, né? Sobre essa questão do historiador, se Jesus existiu ou não, se você quiser comentar sobre ele. Mas essa questão que você coloca aí, ela é, ela é um argumento de Tomás de Aquino, né? Ele vai dizer assim que se tudo tem uma causa, né? Tudo é efeito de uma causa, algo é causado, então você tem que ter algo que seja inicial, né? Por exemplo, tá aparecendo na tela aí, Diego? Está aparecendo. Apareceu? E a Olha gente só. vê aqui. Aqui, ó. Então seria mais ou menos assim, ó, uma causa que gera um efeito. Esse efeito se torna causa de um outro efeito que vai e esse ciclo vai perpetuando, né? Vai se tornando o efeito se torna causa, né? Ele vai se tornar causa de uma outra coisa e assim por diante. E aí ele vai dizer o seguinte: essa causa ela é sempre maior, né? Vou colocar aqui, ó, causa, ela é sempre maior que o efeito. Então o efeito ele tem que ser menor aqui, ó. O efeito tem que ser menor. É claro que aí esse efeito vai se tornar uma causa maior que o próximo efeito, naturalmente. Então, Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, olha, tudo tem um começo. Só que se eu for fazendo essa redução aqui, eu não vou acabar nunca. Eu não vou parar nunca. Né? Vou chegar aonde? Vou fazendo essa redução ao infinito. Então, chega um momento que é necessário que exista uma causa inicial. Ele chama de motor inicial, né? E esse motor necessariamente não pode ser causado. Ele tem que ser eterno. Isso a própria lógica, né, Diego? Porque veja bem, a gente não consegue entender, é inconcebível você pensar a vida, né? Você só pensa o seguinte, ou algo
passou a existir, teve um início, ou algo sempre existiu. Não tem outra possibilidade lógica para as coisas, né? E aquilo que veio a existir, teve alguém que criou, teve alguma coisa que causou. Isso é a lei universal da física, né? Ação e reação, tudo tem causa, todo efeito tem uma causa, enfim, né? Então chega uma hora que você precisa de algo que seja eterno, imutável, e aí nós chamamos, aí na filosofia tem outras explicações para quem aceita isso, e hoje em dia tem aquela ideia do design inteligente, né? É a questão assim, a natureza proclama que existe um criador. O grande defensor disso é o Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, é isso mesmo, né? Ele explica isso muito bem, né? Ele é cristão, na verdade. Ele simplesmente explica o que ele chama de criacionismo científico através dessa ideia do design inteligente, né? Então, passei para você, o slide está aí na tela, se quiser comentar. Seria o ajuste fino do universo, né? O design inteligente. A gente tem também, você citou a questão de uma lei física. Ora, lei nenhuma cria a si mesmo, não é verdade? Perfeito, perfeito. E criou todas as leis, inclusive a gente sabe que se Deus não existe, agora vamos para o campo da moral, valor, deveres morais, objetivos não existem. Deus não existe, valores, deveres morais, objetivos não existem. E como nós vivemos um mundo em que há valores, deveres morais, eles existem, então, por uma questão de lógica aqui, Deus existe. Mas nosso caso aqui é acerca desse historiador que vem falar que Jesus não existiu e o cristianismo tem sido uma catástrofe. Bem, só pegando aqui um pedacinho da matéria, vamos usar o famoso abre aspas, ele diz que, abre aspas, o cristianismo foi inventado durante o Império Romano para controlar as massas e até hoje só causou danos à sociedade. Bem, é certo que o cristianismo teve seu lado complicado na história. A gente não quer negar isso, apesar que aqui não estamos falando da história da igreja. A Idade Média, a Idade das Trevas, mas um cristianismo verdadeiro, puro, simples, um cristianismo baseado realmente no Salvador, em que a ênfase é o Criador, é o Senhor, não causou danos à sociedade, não. Conforme nós havíamos comentado anteriormente, é o que mudou vidas, transformou, você citou Paulo. Quantas pessoas, quantos Paulos hoje, este cristianismo tem resgatado as drogas, tem recuperado famílias, tem dado esperança às pessoas. Eu entendo que esperança, recuperação não são danos à sociedade. Então, a minha opinião, não fechei aspas das palavras do historiador aqui no caso, mas certo é a minha opinião que há algum equívoco nas colocações dele aqui. Só causou danos à sociedade? Pelo contrário, resgatou bastante vidas e transformou e continuou transformando milhões de vidas em todo o nosso mundo. Nesse ponto, eu ainda levanto o seguinte, quando fala que só causou danos, essas pessoas elas ignoram toda a importância do cristianismo para a sociedade, né? Eu comentava segunda-feira com o Thiago, né? A gente conversava segunda-feira lá no Instagram, e eu falava com ele, olha, essas pessoas que falam isso ignoram o seguinte, se não fosse o cristianismo que tivesse vencido, como visão de mundo, como cultura aqui no Ocidente, provavelmente a gente estava matando bebê até hoje, né, praticando eugenia. E outras barbáries também. Né? Você é um cara que gosta de série, não sei se você assistiu alguma série dos Vikings, daquelas questões nórdicas, né? Porque agora tem algumas séries, não é só os Vikings mais. Né? E eles tinham o costume, por exemplo, de pegar a pessoa viva, abrir não sei se pelas costas, pela frente, não sei, mas abrir e tirar os pulmões. Fazer tipo ali a asa da águia, tinha um negócio lá esquisito. Nós estaríamos fazendo isso até hoje, enterrando gente viva. Imagina se esse tipo de cultura tivesse vencido. Né? Como você falou, não estou negando que não teve questões complicadas no passado, não estou negando isso não.
né? Nós que somos evangélicos, protestantes, Calvino fez muita bobagem lá em Genebra também, né? Não estou negando isso não, mas veja bem, é por causa do cristianismo que a gente tem, por exemplo, direitos humanos, né? É por causa do cristianismo, é por causa da visão de mundo do cristianismo que nós temos democracia. Tá? Os valores democráticos, embora não estou falando que a Bíblia seja democrática, não, tá, gente? Não é isso, não. Mas é por causa dos valores bíblicos, judaicos, cristãos, que nós temos uma série de coisas. Tem um jurista chamado Pedro Lenza, um constitucionalista, que ele citando um jurista alemão, que eu não me lembro o nome dele aqui agora, ele fala o seguinte: o primeiro Estado constitucional foi Israel. Foi o primeiro Estado a não ter o rei acima da lei, a não ter um rei que fosse representante da divindade ou fosse a própria divindade, como era no caso do Egito, da Babilônia, né? O rei era a própria divindade. O direito era baseado nele. Então ele podia mandar matar, podia mandar fazer o que quisesse. Ele era a lei, né? Depois, é claro que assim, e o pessoal só lembra de Luís XV, né? Que dizia lá, o Estado sou eu. Né? Só lembra dele. Aí não, é o absolutismo que se baseava no cristianismo, é que é um absurdo. Vai no passado para você ver. E o judaísmo não tinha isso. No judaísmo, Deus governava. Outro que vai falar sobre isso é o Eric Fowler, né, um pensador, se não me engano, ele é austríaco, não me lembro bem a nacionalidade dele, mas ele vai falar exatamente sobre isso também. Israel é o primeiro povo a ter uma lei acima do rei. O rei não é a divindade, o rei está abaixo da divindade, ele é constituído, ele tem limites para o seu poder. Então, assim, é a cultura judaica cristã a base do que a gente chama de cultura ocidental. Né? Uma cultura democrática, tirando Cuba, sei lá se tem outro país aí, o resto é tudo democrático. Né? Até as monarquias, né? Já entrar lá para a monarquia parlamentarista, o rei é mais uma figura. Nós não teríamos isso se não fosse o cristianismo, se não fossem os valores cristãos. Então, quem leva para esse lado, desconsidera isso tudo. O Luiz Felipe Pondé, vou pegar o livro dele, eu tenho vários livros dele, né? Vou pegar o que está mais fácil aqui, só para mostrar para o pessoal. Esse aqui, ó. Esse aqui. Saudades de Deus e Outros Textos. Isso aqui é uma coletânea de colunas dele na Folha de São Paulo, né? Ele é economista da Folha. Ele é ateu. Ele fala o seguinte, olha, as pessoas ignoram os benefícios do cristianismo na história. Ele fala isso, é um ateu falando, olha pra você ver, né? E às vezes a gente nem sabe responder a essas coisas. Então fica aí uma dica para quem está nos ouvindo, né? Uma dica apologética, né? Quando alguém fala, o cristianismo só atrapalhou a humanidade, não sei o quê, não sei o quê. Não, pensa na cultura. Você não teria metade do que você tem hoje, a liberdade, os direitos que você tem, se não fosse o cristianismo, tá? Você só tem direitos humanos, né? Por causa dos valores cristãos que condenaram o Holocausto, por exemplo. É importante lembrar que a gente tem uma carta de direitos humanos do século XVIII, mas os direitos humanos vêm em 1948, né, que aí realmente é estabelecido, tem uma ONU, tem uma organização mundial dos países que realmente tem força, que a Liga das Nações anterior não valeu de nada, né? É por causa disso, é por causa dos valores cristãos, que vai condenar a desumanização do ser humano, né? Porque o que aconteceu ali foi isso, no Holocausto, né? Na perseguição nazista lá contra os judeus. O que aconteceu foi isso, desumanizaram, né? Todo genocídio é uma desumanização, tá, gente? A escravidão africana é uma desumanização, e a própria discussão do aborto hoje é isso, né? Você não considera o feto como humano, é a mesma coisa. A gente vai falando de tudo ao mesmo tempo, né? Deixa eu focar aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse gancho que o Diego deixou, quem fala a fala desse historiador aí, quem fala isso é porque desconsidera toda a história, não conhece as benécias que o cristianismo nos legou, né? É isso. Fala, Diego. Talvez, apesar de ser historiador, ele esteja analisando só uma página do livro. Esqueceu de ler o livro todo. É terrível.